Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Aceitem a paz do Senhor Jesus, irmãos. Você que pode, por gentileza, tome teu assento. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Ezequiel, seu capítulo de número 22, o verso 27. Leremos dois textos, iniciando aqui em Ezequiel e depois leremos em Neemias. Posso usar o pedestral? Ezequiel, capítulo 22 e o verso 27. Quantos irmãos procuram? Antes da minha gratidão a Deus de aqui essa noite com vocês. Deus abençoe a pessoa que postou Maranhão, Deus abençoe o Senhor, o Jamil Rafael, o irmão Fernando, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Feliz de estar com os nossos amigos, né? Da longa da caminhada que o Papai do Céu nos deu. A Tami, o Gabriel e a Samara, vocês. Eu vi vocês soltando para chorar, gente. Assim o pretinho de Jesus não aguenta não. Deus abençoe. Quem contou o texto, diga amém. Assim está escrito. Capítulo 22, o verso 27. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramar sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa, não profetizando vaidade, adivinhando-lhe mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente, e anda roubado e necessitado. Ao estrangeiro oprime sem razão. Verso 30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e tivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém. Neemias capítulo 2, por gentileza. Verso de número 10. Quem encontrou, diga amém. Neemias capítulo 2, verso 10. O que ouvindo Sambalate o Eronita e Tobias o servo de Amonita, lhe desagradou extremamente, com grande desagrado, que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Verso 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E passei pela porta ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar com o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do... Assim voltei. A igreja diga amém. Amém. Amados irmãos, ambos os textos é de conhecimento da igreja do Senhor. Haja vista que a temática da noite desse dia diz respeito buscando o novo de Deus.
E o Senhor assentou esse texto no meu coração e acredito que, de fato, Ele falará com alguém aqui presente. Observe, por gentileza, que, como nós lemos no livro do profeta Ezequiel, o mesmo está informando uma situação muito triste, em que os príncipes estão oprimindo os mais desfavorecidos. E a Bíblia vai nos informar que dentre esta opressão tem profetas. E quando se fala de profeta, a ideia que temos é alguém que é boca de Deus. Mas só que no mesmo texto está nos informando que esses profetas fizeram para o povo coberturas de argamassa. E isso me chamou a atenção. Porque quando trata de argamassa, fala de algo utilizado para tampar algo que está com vazamento ou com furo, ou que está faltando algo. Mas no mesmo texto está informando que essa argamassa é uma argamassa não temperada. Em outras palavras, é uma argamassa que não tem utilidade para nada e com o tempo vai ser tirada. E aqui me chamou a atenção, porque no mesmo texto Deus vai dizer: eu procurei um homem que estivesse tapando o muro e se colocasse na brecha perante mim, pelo meu povo, mas não achei ninguém. Percebe que a voz está com a ausência de alguém que tenha ousadia, e Deus está dizendo: eu estou procurando alguém que se coloca na brecha diante de mim por conta de uma causa. E essa causa não envolve eu, essa causa envolve o coletivo, o povo de Deus. Porque se nós lemos aqui no capítulo 22, como Ezequiel no capítulo 13, vai ficar um pouco mais explicado, que os profetas estão dizendo: vai ficar tudo em paz, assim diz o Senhor. E Deus está dizendo: estão falando sem eu mandar. Observe, por gentileza, que o povo está cativo. E esse alguém que Deus está dando a revelação é alguém que estava próximo do rio Quebar, e Deus fala com ele dizendo: põe-te em pé, filho do homem, que falarei com você. Este alguém perde também, perde tua esposa. Este homem que Deus fala: levanta, põe-te em pé que eu vou falar contigo, é aquele que andou no vale dos ossos secos, e Deus perguntou: pode viver esses ossos? Ele diz: tu sabes, Senhor. Então profetiza: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É interessante que, mediante as profecias do vale, a Bíblia vai dizer que vai levantar-se um grande exército em extremo. Mas o problema é que eles permanecem dentro do sepulcro. Isso me mexeu com a minha alma. Está de pé como guerreiro, mas permanece num ambiente que não é para estar. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Me permita dizer algo. Quem muito visita o passado, acaba envenenando o seu presente e prejudicando o seu futuro. Observe que a visão que Deus dá para Ezequiel no capítulo 37 é espiritual. E Deus me levou em espírito. Então entenda que no mundo material todo mundo está andando, todo mundo está falando, todo mundo está sorrindo, mas na vida espiritual alguém está neutralizado. Mas eu não quero me apegar aqui. Para que possamos compreender essa verdade, essa busca que Deus está, faz-se necessário a gente voltar um pouquinho para trás. A Bíblia Sagrada nos informa, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38, que tem um rei chamado Ezequias. Esse rei, conforme está escrito em 2 Reis, do capítulo 18 em diante, foi um rei que restabeleceu o culto a Deus. Foi um rei que buscou novamente a essência de um culto plenamente de adoração a Deus. Ele restabelece o culto, vai passar por um período de guerra, vai clamar o nome do Senhor, Deus vai dar a vitória para ele, mas no decorrer da história eu mesmo fico enfermo. Quantos me ouvem, digam amém, por gentileza. E quando ele está enfermo, conforme está em Isaías 38,
como também em 2 Reis 20, se não me falha a memória, o texto sagrado vai dizer que Deus envia o profeta na casa dele e diz: arruma a tua casa, porque morrerás. Aleluia. O mesmo que restabeleceu o culto, o mesmo que rasgou as vestes em adoração pedindo a ajuda de Deus, é o mesmo que está ouvindo a mensagem do Pai dizendo: arruma a tua casa. É Deus dizendo: independente o que você fez em prol do meu reino lá atrás, isso não quer dizer nada com aquilo que eu estou querendo de você agora. Deus não quer que você seja aquele tipo de cristão que diz: quando eu orava, quando eu buscava, no meu tempo era assim, na minha, quando eu fazia. Deus está dizendo: eu estou preocupado é com... Observe que a oração que ele faz virado para a parede é: lembra-te de mim, Senhor. Eu andei nos teus caminhos com coração perfeito. E quando eu falo de coração, eu compreendo que ele está dizendo: Deus, eu amei o Senhor acima de todas as coisas. Deus olha a oração dele para o profeta no meio do caminho e diz: volta, profetiza de novo, que eu vou acrescentar mais tempos de vida para ele. Mas só que quando chega em Isaías 39, a Bíblia vai informar que o rei Ezequias está num processo de recuperação. E nesse processo de recuperação me chamou a atenção uma coisa: é que ninguém que participa do ambiente perguntou para ele: como você está? Como está a sua recuperação? Quem se preocupa com a recuperação do rei é Merodach-Baladã, rei da Babilônia. Alguém compreendeu? Quem está dentro não se preocupa, mas quem está fora está enviando cartas e dando presente e perguntando: como está?